Muito bom dia, pessoal da turma 301 do Colégio Cônigo. Nós vamos iniciar agora mais uma aula síncrona. E para efeitos de registro, é a aula de número 21, e hoje são 2 de julho de 2021, uma sexta-feira, certo? O assunto da aula é sobre geometria analítica. Na aula passada, nós já havíamos feito uma rápida introdução do que é a geometria analítica e estávamos mostrando no quadro para vocês sobre o primeiro assunto, que era a distância entre dois pontos, tá certo? Nós vamos dar prosseguimento. Nós não concluímos nem esse primeiro subassunto, né? Assunto geral das nossas aulas agora, por algum tempo, vai ser sobre geometria analítica. E o primeiro tópico que a gente está vendo aí é distância entre dois pontos, tá? Havíamos começado uma explicação ali sobre o plano cartesiano e havíamos findado quando o segmento, vimos duas situações. Quando o segmento de reta, que a gente está querendo calcular a distância entre os pontos, né, onde inicia, onde termina, quer dizer, a distância entre as suas extremidades, nós vimos duas situações. A primeira é que esse segmento era paralelo ao eixo das abscissas, ao eixo do X. E depois, quando ele era paralelo ao eixo dos Y. Tá? Nesses dois casos, era bem simples o cálculo, da aula passada. Espero que ainda lembre. Agora, quando esse segmento de reta não é paralelo, que nós temos que fazer, então, um pouco mais de algebrismo. Nós vamos trabalhar um pouco mais em termos de matemática, né, para conseguir obter essa distância. Então, a gente vai novamente ali para o quadro. Peço para a Natália e a Débora não esquecerem, por gentileza, de registrarem a presença na aula de hoje. Por favor, tá? Enquanto isso, eu vou alternar a minha posição aqui lá para o quadro. Ok, Débora? Ok, Natália? Muito bom, obrigado. Vamos alternar aqui a posição. Já fiz o desenho inicial lá no quadro. Por favor, qualquer problema de visualização, vocês me avisem, tá? Vou lá para o quadro, então. Vou pegar a caneta aqui. Então, era assim, ó. Agora, a outra situação que nós temos essa aqui, o segmento AB, está representado no plano cartesiano, no primeiro quadrante, mas, conforme falei na aula passada, isso aqui pode estar em qualquer quadrante. Inclusive, esse segmento pode atravessar aqui, ó, atravessar, vindo primeiro, passar em parte aqui no segundo quadrante e terminar lá no terceiro. Não há problema nenhum quanto a isso aí, tá? Mas para a questão de início e para a questão de uma explicação mais fácil de ser entendida, a gente está usando o primeiro quadrante. Porque lá no primeiro quadrante, tanto o x como os y são sempre números positivos. E fica mais fácil esse entendimento no início, tá? Então, vamos lá, pessoal. Agora temos ele nessa situação. Bom, agora não adianta eu querer pegar essa distância e essa outra aqui para saber qual é o tamanho desse segmento. Tá? Nós temos que nos valer de alguma coisa que a gente tinha mostrado na aula passada. Tá? E vamos lembrar aqui. Nós temos as coordenadas do A, que é XA e YA. Temos as coordenadas
do B, que é XB, sempre o X da frente, né? E YB. Muito bem. Agora, o que a gente sabe aqui? A gente vai usar um artifício matemático aqui. Nós sabemos, por enquanto, aqui, nós podemos, olhando aqui, a gente sabe essa distância aqui, ó, que eu pontilhei aqui, ó. Essa distância, eu vou até fazer aqui. Essa distância aqui tem um ponto. Eu não vou nem marcar que ponto é isso aqui. Mas essa distância do A até aqui, ó, a gente sabe qual é. Como que eu sei? Eu sei que essa distância aqui vale o XB menos o XA. Então, se eu pegar o valor desse X e o valor e diminuir desse X aqui, o valor desse outro aqui, eu chego eu descubro qual é esse tamanho. Deixa eu pegar os dados do exercício que me fugiu a memória. Então, deixa eu pegar os dados aqui, um minutinho só. Tá. Não, os dados que nós vamos utilizar são outros, tá? Os dados que nós vamos utilizar serão outros, mas não tem problema nenhum. Não serve para o primeiro quadrante. Bom, mas de qualquer jeito eu sei isso aqui. Outra coisa que eu sei, eu estou querendo a distância entre A e B, mas eu sei também essa distância aqui, ó. Se eu estou na frente, já vou sair, só um minutinho. Eu sei também essa distância desse ponto até aqui. Qual é essa distância? É o YB menos o YA. É esse tamanho aqui, ó. Aqui, ó. Se eu pegar o valor desse Y, diminuir desse outro Y, eu tenho esse tamanho, né? Que é o mesmo daqui, ó. Esse tamanho é o mesmo daqui. Bom, o que eu ganhei com isso? Eu ganhei que agora eu estou observando que se a gente considerar esses dois segmentos aqui, juntamente com esse outro, a gente forma uma figura, um polígono, que nós conhecemos ele como um triângulo retângulo. Porque aqui, ó, como sempre a gente faz isso aqui na perpendicular, aqui nós estamos formando um ângulo de 90 graus. E esse polígono, que é o triângulo retângulo, existe uma relação que a gente usamos muito agora, quando fizemos um rápido estudo sobre geometria espacial. A gente usa muito a relação de Pitágoras, tá certo? Então, olha só, tendo um triângulo oposto ao ângulo reto, eu sempre vou ter a hipotenusa, tá? E a hipotenusa vai ser, para mim, o segmento AB. Então, é exatamente esse valor que eu quero. Então, eu vou simbolizar a hipotenusa aqui por distância, um D minúsculo, esse D não é um ponto, entre os pontos A, maiúsculo, e o ponto B, maiúsculo, porque aqui são pontos. O D é a distância. Então, essa aqui vai ser a hipotenusa. Bom, e quem são os outros catetos, então? São isso aqui, ó. Esses aqui são os catetos. Vamos colocar aqui, então. A distância entre A e B é a hipotenusa, então, pelo teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado, aqui está, é igual à soma dos quadrados dos catetos, tá? A ordem que eu usar os catetos aqui não vai alterar nada. Então, eu vou começar aqui por esse cateto, mas também poderia ser por esse outro aqui, né? Eu vou começar pelo X só por uma questão de organização. Então, hipotenusa ao quadrado é a soma do quadrado dos outros catetos. Um cateto aqui é XB menos XA ao quadrado, mais o outro cateto, que é o YB, menos o YA
e isto elevado ao quadrado. Perfeito, tá bom. Mas a gente quer a distância. Então, e não a distância elevada ao quadrado. Então, nós temos que eliminar esse expoente aqui. Tá. Um expoente significa potência. E a operação, que é o contrário da potência, é a radiciação. Então, tem a potenciação e a radiciação. Então, se eu utilizar aqui uma raiz de índice 2, que é a raiz quadrada, porque o expoente é 2, eu consigo eliminar esse expoente aqui. Só que nós estamos numa equação, então o que eu faço de um lado aqui da equação, ou nesse membro, né, o que eu faço aqui do lado esquerdo da igualdade, eu tenho que fazer a mesma operação do outro lado. Então, se eu aplico aqui, ó, raiz quadrada de dA até B, que está elevado ao quadrado. Não esquecer que isso aqui está elevado. Eu tenho que retirar também a raiz quadrada. Não precisa botar o índice aqui, tá? Eu só botei aqui que eu quero mostrar uma coisa. A raiz quadrada de xb menos xa dividido, não, elevado a 2, menos yb menos ya elevado a 2. Tá. Aqui desse lado, para concluir isso aqui, esse índice com o radical, eles acabam se cancelando devido a esse expoente aqui. De tal maneira que aqui sobrou apenas distância de A até B. É o que eu queria. É igual a isso aqui, ó. Vou repetir o que está escrito aqui. xb menos xa elevado ao quadrado mais yb menos ya, que está elevado ao quadrado também. Então tá, essa é a fórmula que nós vamos utilizar para o cálculo da distância entre dois pontos. Tá? Nós vamos utilizar essa fórmula. Olha só, a princípio, isso aqui parece muito difícil, mas não é nada de difícil, tá? Inclusive, essa fórmula, ela é tão boa, se eu acabar trocando a ordem aqui, trocando a ordem do xa e do xp, não vai causar problema nenhum, porque isso aqui está elevado ao quadrado, vai corrigir qualquer erro que eu venha cometer, tá? E eu vou explicar melhor no exercício o que eu quis dizer com isso aqui, tá? Isso é bem simples também. Eu só não posso trocar o xa, não posso trocar quem é o xa, tá? Mas a ordem aqui, ó, se eu fizer primeiro aqui, xa menos xb, não tem problema nenhum. Então, vamos fazer um exercício sobre isso. E aí, depois eu passo a palavra para vocês. Então, tá. Eu vou precisar apagar o quadro aqui para dar espaço para mim calcular o exercício, tá? Essa fórmula que está aqui, eu vou botar lá no cantinho, tá? Bom, enquanto eu estou apagando, vou comentar com vocês. Não há necessidade, não é obrigatório, em todo exercício de geometria analítica, se fazer esse gráfico, se fazer o desenho. Isso não é obrigatório. Logicamente que o desenho, ele facilita para nós um entendimento, tá? Mas ele não é obrigatório. Como a questão vai nos dizer o que ela quer, a gente pode ir direto para as fórmulas, tá? Não se obrigam a fazer o desenho. Voltando a repetir, que ele ajuda, né? Se eu ficar em dúvida do que eu quero calcular, eu posso usar, então, fazer um rascunho do desenho para que eu possa entender a questão. Só deixa eu pegar os dados, eu fui aquela hora até aqui e acabei não pegando os dados. Pronto, estão aqui. Bom, vou primeiro escrever, deixar aqui no cantinho a fórmula. Distância entre dois pontos, tá?
Ah, mas Paulo, se os pontos não forem o A e o B, for o ponto C e o D. Oh, mesma coisa, nada muda, tá? Então, a distância entre dois pontos, eu vou usar o A e o B, é igual a raiz quadrada de xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado. Tudo isso dentro desse radical, perfeito? Bom, isso aqui eu vou deixar aqui, ó. Deixa aí, tá? Então, aqui a questão é o seguinte: o enunciado, eu não vou escrever, mas o enunciado diz o seguinte: calcule a distância entre o ponto A e B. E no enunciado é dado para nós as coordenadas de A e de B. Perfeito? Então, tá. Diz que os pontos é o A e o B e que o A vale 2 e 5. Tá? Então, 2 no X, 5 no Y. E diz que o B, vou afastar aqui, que eu quero fazer uma coisinha entre eles, que o B vale menos 5 e menos 2. Bom, olha só, já observando aqui, ó, eu vejo que não tenho um X comum e nem um Y comum. O que eu quero dizer com isso? Eu não tenho, aqui eu tenho um X, aqui tem outro, eles são diferentes, são de valores diferentes. Caso eu tivesse em algum dos dois aqui o mesmo valor em X ou o mesmo valor em Y, isso ia me dar um segmento de reta paralelo, ou a X ou a Y. Tá? Esse segmento não é nem paralelo a X, nem paralelo a Y. É um segmento inclinado. Então, não tem jeito. Eu tenho que usar essa fórmula. Perfeito? Então, vamos lá. Primeira coisa, e sempre é bom a gente fazer isso na geometria analítica, não custa a gente identificar o que nós vamos trabalhar. Ah, mas eu sei, vou trabalhar com A e B. Mas identifica melhor. Esse aqui não é o A? É. O A não tem o X, não tem o Y? Tem. Então, eu vou marcar, para não errar, que esse é o X do A. X do A. Não tenha dúvida. Se eu estou no ponto A, só pode ser o X do A, não é? E vou marcar que aqui é o Y do A. Isso aqui não pode ter dúvida, tá? A única coisa que eu não posso errar é isso. Depois, a ordem que eu vou usar, não tem problema. Mas eu não posso errar a identificação. Isso não dá para errar. Bom, agora eu estou no ponto B. Então, aqui eu vou ter um X, e se é ponto B, é o X do B, e aqui eu vou ter um Y. Tá? O sinal eu tenho que obedecer ao sinal. Tá? Ambos aqui estão negativos. Tá? Se eu tenho esse aqui, ó, que é o Y, e o ponto é o B, é o Y do B. Olha, eu falei muito, mas isso aqui é bem simples, tá? Identifica isso aí, pronto. Agora não tem mais como errar, tá? É só substituição lá na fórmula e fazer os cálculos. Então, vamos lá. Vamos começar a substituir aqui, ó. Vamos só separar o quadro aqui. Eu dividi aqui só para efeito de cálculo, tá? Isso aqui, ó. Isso aqui não tem nada a ver, tá? Muito bem. A distância entre A e B vai ser o quê? Vai ser uma raiz quadrada de, primeiro, xb menos xa. Então, ó, quem é o xb? Menos 5 aqui, ó. Menos 5, tá? Menos, esse menos, presta atenção. Esse menos é o da fórmula. E quem é o xa? Ele é positivo. Então, não tem problema nenhum aqui. Está aqui.
tá? Isso elevado ao quadrado mais, esse mais é da fórmula, tá? Deixa eu fazer uma coisinha aqui, ó, só para efeito de ensinamento, tá? O que eu faria aqui? Seguindo a fórmula, eu ia pegar menos 2 e diminuir menos 2 de 5, né? Que é o YB e o YA. Digamos que agora eu troquei por distração, etc. Não posso trocar aqui eu não posso trocar, mas troquei aqui na fórmula. Eu botei primeiro aqui, eu botei o YA. Aqui o YA não é 5, é 5, né? Eu vou ter que tirar esse risco aqui, que ficou muito em cima, só está atrapalhando. Só atrapalhou. Bom, já está corrigido. Pronto. Então, eu estou tentando mostrar que se eu trocasse aqui, tá? Era para fazer aqui, mas eu troquei. Eu peguei o YA primeiro. 5. Beleza, tá? Agora, menos. Da onde que vem esse menos? Esse menos da fórmula. Aí, agora, eu vou pegar o YB, porque eu estou trocando aqui. Agora, presta atenção. Ele é negativo. Então, eu tenho que trazer um número negativo para cá. Aqui eu não botei entre parênteses, porque ele é o primeiro aqui. Não tem problema nenhum. Tá? Então, aqui eu troquei a ordem só para mostrar para vocês que funciona a fórmula da mesma maneira. Então, vamos resolver primeiro dentro dos parênteses. Presta atenção que a operação aqui é de subtração. Não tem esse negócio de sinais iguais, positivo, e sinais diferentes, negativo. A operação aqui é subtração. Vale sempre o sinal do que tem um número maior, um módulo maior. Bom, mas aqui a gente pode pensar em termos de dinheiro. Eu devo R$ 5 e ainda gastei mais 2. Então, o meu débito vai ser de menos 7, tá? Vai ser de 7 negativo, tá? A elevar é menos 5, menos 2. Tá bom. Aqui, ó, eu vou fazer passo a passo. Aqui eu tenho esse parênteses. Eu tenho que primeiro eliminar ele para depois fazer o cálculo, perfeito? Então, primeiro eu tenho que eliminar esse parênteses aqui. E como é que eu elimino um parênteses que está precedido, que vem antes do sinal negativo? Para eliminar, já que aqui é negativo, eu troco o sinal do que está lá dentro. E lá dentro tem menos 2, tá? Quando é negativo, quando aqui é negativo, troca o sinal. E quando é positivo? Quando é positivo, basta retirar os parênteses, tá? Bom, então, como aqui é menos, e lá menos vai trocar o sinal do menos 2. Então, vai ficar 5, que estava aqui, e vai ficar mais 2, elevado ao quadrado. Tá? Aqui deu para resolver. Aqui eu vou resolver agora. Estou fazendo passo a passo para deixar bem entendido. Distância de A até B vai valer raiz quadrada disso aqui. Bom, menos 7 ao quadrado é menos 7 vezes menos 7. Aí entra o quê? Multiplicação. Aí vale aquela regra. Sinais iguais, positivos. Sinais diferentes, negativos. Então, menos com menos é mais, e 7 vezes 7 são 49. Pronto. Aqui está resolvido. Mais, esse mais. Ora, quanto é que fica 5 mais 2? Fica 7. 7 ao quadrado. Ó. Eu não vou nem botar o parênteses, porque isso aqui é positivo. Bom, vou continuar resolvendo. Tá? Vou continuar resolvendo. Distância entre A e B é raiz quadrada de 49 mais 49. 7 vezes 7, né? Positivo, então, sinais iguais, continua sendo positivo. E 7 vezes 7, 49. Prontinho. E vou continuar resolvendo. Distância entre A e B. Tá?
Deixa eu só fazer um comentário rápido aqui. Muitas vezes o aluno, não estou dizendo que vocês vão fazer isso, mas muitas vezes o aluno, eu não quero fazer detalhe por detalhe, eu quero fazer direto. Pode, mas às vezes pode se atrapalhar com esse negócio de querer fazer direto. O que eu quero dizer com isso? E chegar aqui e já ir fazendo e sair aqui. Pô, não custa ele escrever uma linha a mais, ou isso aqui vai levar segundos. É que aqui eu estou indo devagar e explicando muito. Então, não custa. Não é o fato dele deixar de escrever uma ou duas linhas aqui que vai mudar para ele, vai aumentar muito o tempo. Não custa. Não há esse problema nenhum. Pelo menos assim ele tem certeza, ou tem mais certeza, do que está fazendo correto. Porque às vezes ele quer ganhar tempo não escrevendo uma linha e esquece algum detalhe. Perfeito? Vamos voltar para a aula. Então, 49 mais 49 são 98. Posso até diminuir isso aqui, que ficou muito grande. Tá? Deixo aqui assim, para deixar claro que o 98 está dentro do radical. Beleza. Aqui, pessoal, aqui terminou a questão. A distância entre A e B são 98. Agora, 98 o quê? Bom, se aqui falar que é centímetros, eu boto centímetros. Mas se ele não falar nada, essa distância são unidades de comprimento, porque distância é medida em unidades de comprimento, UC. Mas eu quero fazer uma última observação aqui. Normalmente, essa que é a resposta, não vai ter lá se houver opções. Normalmente isso aqui não vai ter, não. Não vai ter lá, tá? Poderia a questão ter, essa questão eu tirei do livro, e ela pedia assim, calcule a distância entre o ponto A e B, esses dois pontos, e aproximadamente, dizia lá na resposta, que tinham 5 opções. A distância entre A e B é aproximadamente, pontinhos, e dava 5 questões. 5 opções, desculpe. Bom, aqui, ó, primeira coisa que o aluno tem que raciocinar, se fosse isso, que 98 é quase 100. 98 não é uma raiz quadrada exata, mas 100 é uma raiz quadrada exata, um 100. E 100, raiz quadrada de 100 são 10. Né? A gente só usa aqui na geometria o positivo, estamos falando de distância. Então, seria aproximadamente 10, tá? No exercício que eu copiei, peguei esses dados, era isso. Mas eu peguei por causa disso aqui, ó. A URGS e o Enem, normalmente, eles fazem o seguinte para testar se o aluno está sabendo mesmo. Ele chegou aqui e nenhuma opção aparece isso aqui. Então, quando chega numa raiz não exata, a resposta pode ser que eu tenha que decompor o radicando. Uau! O que é isso, Paulo? Decompor o radicando. É muito fácil, muito fácil. É que às vezes a gente está, vocês já estão no terceiro ano, passaram o primeiro, o segundo, fazendo contas de potência, mas aquele ensino grande mesmo, aquele detalhamento, a gente via lá no ensino fundamental. E essa altura, talvez o aluno esqueceu. Mas não pode. Não pode. Matemática é uma sequência. Então é o seguinte, eu vou apagar aqui para mostrar essa última etapa aqui. Tá? Eu estou me prolongando bastante porque eu estou indo devagar e procurando mostrar para vocês o que pode acontecer. O que pode, não. Isso ia acontecer. Enem ou URGS, isso aqui ia acontecer. Então, eu tenho que testar, eu tenho que ver, fazer a decomposição do 98
para ver se eu posso simplificar alguma coisa aqui. Como é que é decomposição? Não é o MMC, não tem nada a ver com o MMC. Lá no MMC, a gente faz a decomposição, só que a gente usa todos os denominadores de uma fração. Aqui a gente só usa isso aqui. É a mesma maneira. A gente usa os números primos, né? Qual é o primeiro número primo positivo? É o 2. Então, coloca aqui o 2, porque isso aqui é divisível por 2, é par, né? E resulta a divisão 49. Muito bem. Agora não posso mais usar o 2, porque aqui é ímpar. Qual seria o próximo número? Seria o 3. Eu tenho que ver se 49 é divisível por 3. 4 mais 9 são 13, né? 13. Eu somo os algarismos para ver se dá múltiplo de 9. 13 eu já sei que não é múltiplo de 9, mas se eu não tiver certeza absoluta, eu somo de novo. 1 com 3, que deu 13, né? 4 mais 9 deu 13. 1 com 3, 4. Bom, 4 eu tenho certeza que não é múltiplo de 3. Então, não serve o 3. Pula para o próximo número primo, que é o 5. Bom, os números que são divisíveis por 5 devem terminar um em 0 ou em 5. 49 não termina nem em 0, nem em 5. Então, também não é divisível por 5. Muito bem. Próximo primo é o 7. E 7 aqui divide. Então, uso o 7. 49 por 7 são 7. E continuo usando o 7. 7 por 7 são 1. Feito isso aqui, está decomposto. Então, isso aqui significa que 98 é 2 vezes 7 vezes 7. Realmente, 2 vezes 7 são 14, que vezes 7 são 98. Tudo bem. Mas eu estou dentro de uma raiz quadrada, então eu estou procurando juntar os fatores de 2 em 2 quando eles são iguais. O 2 não é, aqui não tem outro 2, não posso juntar com nada. Mas o fator 7 tem outro 7 aqui. Então, eu junto aqui. Ó. Isso aqui é, na verdade, 7 ao quadrado. 7 ao quadrado, 49, vezes 2, 98. Eu não estou mudando nada. Então, pessoal, olha como é que eu posso escrever a raiz quadrada de 98. A raiz quadrada de 98 é igual à raiz quadrada de 2 vezes 7 ao quadrado. Tá? É a mesma coisa. Agora, olha só, eu posso escrever isso aqui também assim, pois isso aqui é multiplicação. Na multiplicação e na divisão, eu posso repartir os radicais. Eu posso botar isso aqui como sendo raiz quadrada de 2, vou melhorar esse sinal de igual aqui, ó. Vou melhorar ele aqui um pouquinho. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 7 ao quadrado. Por que eu fiz isso? Só para chamar a atenção de vocês disso aqui, ó. Índice 2 com expoente 2 se cancela. Então, na verdade, isso aqui fica, o 7 acaba saindo do radical. Então, vai ficar aqui, raiz quadrada de 98 é igual a 7, quando tem raiz assim, ó, aqui não é exata, a gente bota um número na frente, o 7, raiz quadrada de 2. Bom, agora sim, pessoal, está simplificado. Como se achasse uma fração, eu tenho que simplificar a fração. Quando eu acho uma raiz não exata, eu tenho que verificar se eu decompondo ela, eu posso tirar algo para fora do radical. Isso a gente aprendeu quando a gente estudou radiciação. Tá? Então, no Enem ou na URGS, vocês podem estar certos. Em outras universidades, provavelmente também. Que vocês não vão ter como resposta final raiz quadrada de 98. E sim 7 raiz de 2. Tá certo? Eu espero não ter complicado. Porque isso aqui é geometria analítica, mas eu quis também dar um exemplo onde que a gente envolvia conhecimentos
de matemática básica, tá? Então, a resposta final desse exercício é que a distância entre esses dois pontos é 7 raiz quadrada de 2 unidades, um minúsculo, de comprimento. Essa é a resposta. Deixa eu voltar ali para o quadro não, para o monitor principal e falar um pouquinho lá com vocês dois. Eu ocupei metade da aula, mas paciência. Um minutinho, acabei por 2 vezes errando aqui o botão. Muito bem. Senhorita Natália, senhorita Débora, gostariam de me fazer alguma pergunta sobre esse exercício? Alguma coisa que eu acabei explicando não ficou bem claro? Ou querem que eu repita? Ou explique de outra maneira? Natália e Débora, alguma pergunta? Entendi. Tranquilo? Tranquilo. Muito obrigado. Senhorita Natália? Para mim também, senhor, tá bem tranquilo. Então, tá bom. Bom, eu acho que eu já falei isso aí. É que são tantas turmas que eu acabo, às vezes, me confundindo. Já comentei isso com vocês. Se eu falei, eu não falei. Mas eu vou repetir. Assim, ó, pessoal, sempre quando eu posto a aula, lá no Google Sala de Aula, sempre quando eu faço a postagem da aula, também eu posto lá um material que traz a explicação resumida da aula. Neste material, que eu chamo de listas, e a lista da aula de hoje, agora eu não lembro de número, mas eu vou olhar aqui só um minutinho, é a lista número 6. Será que é a lista 6? Está escrito aqui, é porque né? É a lista 6, traz isso aí, pessoal. Então, ele traz uma explicação resumida da aula e traz resumida por escrito, e nesse resumo tem vários exercícios. Por que eu boto esses exercícios lá? É para que o aluno pegue lá o exercício, faça o exercício em casa, no seu estudo pessoal, e se aí, para ele aprender, ou se surgir alguma dúvida na aula, ele me pergunta e eu tento explicar. Senhorita Débora, quer me perguntar alguma coisa? Não, senhor, nada. É que tu abriu o microfone. Pode? Não tem problema nenhum. Tá. Obrigado, então. Então, pessoal, essas listas que têm exercícios, vocês já sabem, o problema foi o ano passado, esse ano não deu problema. Esses exercícios das listas não são tarefas, não são para que vocês entreguem eles para mim, tá certo? São exercícios para melhorar o estudo pessoal de vocês. Vocês devem fazer na casa de vocês aí, quando tiverem um tempinho, quando estiverem estudando matemática. E aí, se surge uma dúvida, pergunta na nossa próxima aula, tá? Então tá. Esse foi o primeiro assunto. Agora, o segundo assunto chama ponto médio, tá? Como calcular o ponto médio de um segmento? Bom, o segmento tem uma distância. O ponto médio é o que fica na metade dele, né? Então, se na metade desse segmento tem um ponto, ok? A gente sabe, entende que tem. Agora, esse ponto tem esse ponto é expresso por uma coordenada, né? Ele tem o x e tem o y dele. É isso que nós vamos aprender agora. Eu vou tentar explicar para vocês. Para isso, nós vamos compartilhar a tela e passar para isso um slide que primeiro eu mostro isso e depois a gente faz o exercício e aí a gente encerra a aula de hoje.
Deixa eu compartilhar com vocês. Esperar uns minutinhos para aparecer. Tá. Então, assim, ó, pessoal. Aqui tem novamente, agora eu não estou pedindo o cálculo da distância entre A e B. De novo, tem um segmento muito parecido com aquele que eu dei no primeiro exemplo. Segmento que está no primeiro quadrante apenas, tem um ponto A e um ponto B. Logicamente que o A tem o XA dele e o A tem o YA dele, né? As coordenadas do A, que não estão aqui escritas, mas elas existem. Da mesma maneira, o ponto B, que é a outra extremidade do segmento, tem o XB dele, tá? E tem o YB dele, tá? Esse ponto C está fora aqui do contexto, tá? Não tem nada a ver, tá? Esse ponto C. Esquece isso aqui, nem precisava ter esse pontilhado aqui. Eu vou corrigir isso aí depois lá no meu PowerPoint. Bom, mas o que nós queremos aqui? Eu quero um ponto médio. O ponto médio é um ponto que está bem no meio entre A e B. O significa dizer que AM, que é a distância entre o A e o M, nós vamos chamar ponto médio de M, é a mesma do que BM. Então, AM igual a BM. Claro, estão na metade. Então, o mesmo tanto que eu venho do B até o M é o mesmo tanto que eu vou até aqui, tá? Então, tá bom. Mas como que eu calculo isso? Eu vou somar o X do A com o X do B e dividir por 2. E eu vou ter exatamente a metade. Isso é bastante fácil de entender, né? E a mesma coisa eu vou fazer para ter o Y aqui do ponto médio. Eu vou somar os dois Ys, então, o Y do A e o Y do B, e dividir por 2. Que a divisão por 2 sempre resulta na metade. Isso é fácil de entender aqui. Acredito que não há dificuldade nenhuma, tá? Então, está aqui a fórmula. Eu prefiro calcular separado o X do M, porque o M vai ter um X, né? E o Y do M. Eu vou fazer no exercício isso aí para vocês. Esse slide aqui, desenho aqui, essa ilustração, é para dizer o que é, para mostrar o que é o ponto médio. Que eu acredito, sinceramente, que não há dúvida nenhuma, né? Tem a mais isso aqui, ó. Eu vou apagar, mas a gente não vai repetir essa aula, né? Mas eu vou apagar isso aqui, porque não tem nada a ver com ponto médio aqui. Só se a gente estivesse vendo outra coisa. Então tá, vou interromper esse compartilhamento e vamos passar para o exercício. Por favor, a qualquer momento, Débora e Natália, vocês me interrompam para fazer alguma pergunta, caso necessário. Nós estamos com ainda faltando 15 minutos para encerrar a aula, mas vai dar tempo de fazer o exercício. Então, eu vou compartilhar agora o exercício com vocês, tá? Tá. Ok, então assim, ó, deixa eu ver se já está preparado. Não, um minutinho só, por gentileza. Pronto. Assim, ó, esse aqui é um exercício típico, um exercício clássico de geometria analítica sobre ponto médio. Então, é assim, o enunciado. É bem curto o enunciado. Calcule o ponto médio do segmento com extremidades. É lógico que a gente chama de extremidade onde inicia e onde termina esse segmento. Com extremidade em A, de novo, A e B, não tem problema, poderia ser outras letras, mas aqui A e B. Então, dá as coordenadas do ponto A, onde inicia ou termina. Se eu também inverter, não tem problema. Se eu quiser calcular de B para A, também dá para fazer. E dá as coordenadas do ponto B. Tá.
Então, olha só, pessoal, chamando a atenção, vou mudar até a cor da caneta aqui. Quando a gente vai fazer um exercício de geometria, e a gente está lidando aqui com esses 2 pontos, se estiver lidando com mais pontos, também fazer isso aí. Eu estou lidando com o ponto A, então eu vou chamar vou olhar o ponto A, que sei que ele tem um X e tem um Y, e vou chamá-los por, desculpem-me, por X do A e o Y do A, perfeito? Eu sei que é sempre um X e um Y. Como é do A, o X do A e o X do Y do A. Então, agora no ponto B eu vou fazer a mesma coisa. Só que agora eu tenho o X do quê? Do ponto B. E tenho aqui o quê? Eu tenho o Y do B. Perfeito. Tá bom. Agora vamos voltar à caneta preta. E o que a gente quer calcular? O ponto médio. Então, eu prefiro que calcule o ponto médio assim. Primeiro, a gente calcula o X do M, que é do ponto médio. Quem é o X do M? Quem é o X do M? Vai ser o XA mais o XB dividido por 2. Barbadinho, ó, barbadinho. O que vai acontecer? XA é 1 e o XB é 4. Então, aqui, ó, dividido por 2, não esquece. 1 mais 4 são 5, dividido por 2. Bom, pessoal, eu posso deixar nessa forma, que é a forma fracionária, tá? Mas, em geometria, se a gente está trabalhando com plano cartesiano, muitas vezes a gente tem que botar esse ponto lá no plano cartesiano. Se a questão não pede, deixa assim. Mas, se a questão pedisse para mim depois colocar o ponto lá no plano cartesiano, eu teria que fazer uma coisa aqui, ó. Dividir o 5 por 2, que são 2,5. Por que fazer isso? Porque é muito mais fácil eu saber onde fica o 2,5 no X do que os 5 meios. Ah, mas 5 meios é 2,5. Claro que é. Ah, isso eu sei fazer. Agora, se eu começar a botar pontos assim, ó, 7 quartos, 9 quintos, 8 sextos, 11 quintos. Então, se a gente tiver esses pontos, é muito mais fácil transformar a fração em decimal para mim achar o ponto. E como se faz isso? Se divide o numerador pelo denominador. Simples assim. Então, tá. Então, vamos prosseguir aqui. Então, uma vez aqui estabelecido, aqui está o X do M, tá? E agora a gente vai calcular, aqui assim, o Y do M. Aqui também, pessoal, se eu vier a trocar a ordem, não tem problema nenhum, tá? O Y do M é YA mais YB. Mas se eu vier a trocar a ordem, não tem problema nenhum. Vamos fazer esse exercício aqui na ordem aqui. YA mais YB. Eu poderia trocar a ordem ou estar pensando a distância entre B e A. Não tem problema nenhum. Estou repetindo isso para deixar bem claro. Isso aqui é igual ao quê? Quem é o Y do A? É menos 6. Ó, não vou botar entre parênteses, porque não tem nada aqui na frente, nada. Mas da onde saiu esse mais? Esse mais saiu da fórmula aqui, ó. Aqui ele. Mais o Y do B, que é 8 positivos, então não tem problema nenhum. 8 aqui, dividido por 2. Bom, presta atenção, tá? Que não tem aquela coisa, aqui é soma. Não tem isso aí, sinal negativo por sinal positivo, sinais diferentes, igual a menos. Nada. Aquilo só vale para multiplicação e para divisão. Aqui trata-se de uma soma. Então, estou devendo lá no banco R$6,
e botei R$ 8 lá no banco. Significa que eu vou ficar com um saldo positivo de 2. Eu sempre aconselho a pensar em dinheiro, mas se quiser pensar na regra é a seguinte: pega o sinal do que é maior em módulo. Entre 6 e 8, quem é maior é o 8, e o sinal dele é positivo. Tá. E aí a segunda parte da regra: quando os sinais são diferentes, pega-se o maior e diminui do menor. Puxa vida, é mais difícil pensar nessa regra do que fazer o que eu pensei em dinheiro, né? Mas, de qualquer forma, o importante é que eu saiba que -6 mais 8 é igual a 2, 2 positivo, dividido por 2. Estou terminando. Divide por 2, e 2 por 2 é igual a 1. O que é isso aqui? É o YM. Bom, então, por uma questão de organização, eu vou ter que usar aqui, pessoal, por causa do espaço. Uma questão de organização, eu apenas vou botar a resposta final, que deve ser colocada sempre. M, as coordenadas do ponto M são 2,5, eu vou usar aqui, ó. E para não confundir aqui, achar que isso aqui é o X, esse aqui é o M, para não confundir, esse é o X, esse é o Y, para não confundir, eu vou separar com ponto e vírgula. E qual é aqui o outro? É 1, tá? Essa é a resposta. Também quem colocasse aqui a seguinte resposta, ó, faltou o sinal de igual. Quem colocasse essa resposta aqui também estava certo. 5 dividido por 2 e o outro, e o y igual a 1. Tá bom? Qualquer uma das duas aqui está certo. É assim que se calcula ponto médio. Deixa eu ver, eu vi uma. É que eu não consigo mais ver a tela quando eu saio daqui. Tá aí a Débora, está aí a Natália. Senhoritas, alguma pergunta sobre ponto médio? Nenhuma, tá? Tranquilo? Tá. Deixa eu apresentar uma última coisa e a gente fica em dia aqui. O próximo assunto dentro de geometria analítica é o baricentro. Puxa vida, o que é o baricentro? Bom, isso eu vou querer que vocês saibam, porque eu já vi inúmeras questões, inúmeras não, mas várias questões do Enem e do vestibular da URGS e de outras universidades que pedem esse conhecimento. Então, vou compartilhar a tela com vocês, explicando inicialmente o que é o baricentro, tá? Se não der tempo da gente fazer esse exercício, a gente faz na outra aula, tá? Mas a explicação vai ser possível. Vamos... Eu acionei o botão errado de novo. Compartilhar uma outra tela aqui com vocês. Pronto, tá aqui. Muito bem. Aqui está o exercício, tá? Bom, o nome do assunto é baricentro de um triângulo, tá? Aqui a fórmula, né? Aqui o exercício. Mas deixa eu primeiro explicar para vocês o que é um baricentro. Vamos olhar aqui, que aqui nós temos um triângulo, ó. Ele vem do A, vai para o B, vem aqui, vai para o C e volta lá para o A. O que é isso? Um triângulo. Aqui não é um triângulo retângulo, tá? Não é um triângulo retângulo. Poderia ser? Claro que poderia. O baricentro num triângulo retângulo é um pouquinho diferente disso aqui, mas pode ser. Então, esse triângulo aqui tem o seu baricentro aqui, ó, no ponto G. Por que baricentro é simbolizado por G? Porque G vem de gravidade, ponto de gravidade. Esse conhecimento de baricentro é usado muito na engenharia. Quando o engenheiro está calculando uma estrutura, essa estrutura, em algum momento, tem um formato de um triângulo, tudo, para ele saber exatamente onde que é o ponto de gravidade, e isso é necessário que ele saiba para continuar os cálculos de quanto de material tem naquela estrutura, ou aonde deve ser o pilar para apoiar tal coisa. Então, isso é feito com cálculos de engenharia.
é o tal de baricentro. O baricentro é o centro de gravidade do triângulo, tá? É onde o peso todo estaria, para efeito, equilibrado aqui, nesse ponto aqui, ó. Bom, mas o baricentro, nós temos que saber o seguinte, que A, B e C são vértices do polígono. Vértices, lembrando, é um encontro de dois lados, ó. O lado AB e o lado AC se encontram aqui. Então, aqui é o vértice A, tá? Vértice A. Mesma coisa aqui no vértice B e no vértice C. Muito bem, baricentro é o encontro das medianas de um triângulo. Aqui, ó. E o que é uma mediana? A mediana, ela sai do vértice, vai para o lado oposto desse vértice, que é esse aqui, e chega aqui no ponto médio. Então, mediana no triângulo, ela sai do vértice e vai até o lado oposto no ponto médio. Então, isso aqui que eu vi questões perguntando sobre isso. Então, se isso aqui é uma mediana, aqui aonde ela chega, aqui é o ponto médio, perfeito? Então, esse ponto médio, aqui entre B e C. Então, significa dizer que B e N, B até N é igual a N até C. Era isso que pedia as várias questões que eu vi. Então, dizia que aqui é a mediana, só dizia isso. Então, nós temos que saber que a mediana, num triângulo, sai do vértice e vai até o seu lado oposto, na metade do lado oposto. E a mesma coisa aqui, ó. Essa mediana sai do vértice C, vai até aqui, ó, o lado oposto, que é a AB. E aqui o M é a ponto médio, aqui, ó, desse lado. E aqui no ponto B é a mesma coisa. Sai do vértice a mediana e vai até a metade do lado oposto. Bom, se eu traçar as medianas aqui desse triângulo, em determinado momento, em um determinado local, elas se cruzam, que é aqui o ponto G. É exatamente isso aqui que é o baricentro do nosso triângulo. Perfeito? Então, baricentro é isso aqui. Como eu vou ter que depois salvar isso aqui, porque eu continuo na aula que vem. Tá? Então, não deu para fazer esse exercício, faltam 2 minutos, eu vou deixar para fazer com vocês na nossa próxima aula. Pergunto se entendido ou se querem me fazer algum questionamento, alguma dúvida sobre baricentro. Nenhuma pergunta, sim. Tá. Nenhuma. Então, deixa eu terminar. E, além de agradecer a presença e a participação de vocês, dar um aviso. Eu não sei se eu dei de novo, acabo esquecendo. Se não, eu estou repetindo, mas eu nunca é demais. Nossa próxima aula, nossas aulas são quartas e sextas, correto? Nossa próxima aula é na próxima quarta, que é 7 de julho. No dia 7 de julho, vai acontecer o conselho de classe, na parte da manhã, dos terceiros anos da manhã. Então, nós não vamos ter aula de matemática, olha só. Eu esqueci de falar isso para outro assunto. Então, matemática na quarta-feira que vem não tem, tá? Não estou dizendo, quarta-feira você só tem um tempo comigo, né? Não estou dizendo que vocês não vão ter aula. Eu estou dizendo que aula de matemática não vão ter, tá? Provavelmente vocês não vão ter aula, tá? Porque vai envolver outros professores no conselho também. Mas matemática já é certo que não teremos, beleza? Então tá. Obrigado pela participação. Desejo a vocês um ótimo restante de semana e um excelente final de semana, tá? Muito obrigado. Eu vou interromper a gravação.